distanciamento dos impuros. Entre os impuros incluíam-se os leprosos, Levítico 13, 14, os que sofriam de secreções, Levítico 15, e os contaminados por contato de morte física. Esta condição incapacitava a pessoa para o serviço ao Deus vivo. Hebreus 9, 14 ilustra a necessidade de julgar o pecado e colocá-lo de lado, como uma barreira contra a comunhão e o serviço a ele. Lá em Hebreus, olha, então, Novo Testamento, né? Quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Tamanha exigência que Deus seria impossível aos seres humanos se salvarem, poderem entrar um dia no céu, se não fosse pela ação da morte na cruz de Cristo. Veja então que Deus é alguém tão exigente, que não poupou nem o seu próprio filho. Tamanho é o nível de exigência que ele espera de nós. E essa separação daquilo que é santo, daquilo que é profano, deve acontecer. Veja que aqui ele está citando contaminações no corpo. É um cuidado que se deveria ter. Hoje nós sabemos que o templo não é mais esse monte de tijolo que nos cerca, mas o templo hoje é o nosso próprio corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aqui no Antigo Testamento, como o templo era algo visível, havia um ritual, um cuidado, um zelo muito grande da forma como ele deveria estar para que fosse aceito por Deus. Nós não somos diferentes. A nossa maneira de vestir, a nossa maneira de se comportar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de expressar, ela deve realmente demonstrar esta santidade, esse cuidado, este zelo. Precisamos fazer a diferença. Da mesma forma que aqui se tinha todo este cuidado, essa separação do que era impuro. Restituição. Isso dizia respeito a erros cometidos no acampamento. Pecados inconfessos não podem ser tolerados no meio do povo do Senhor. A graça de Deus, que assegura perdão ilimitado, seria trágica se não disciplinasse o crente a renegar a impiedade e as paixões mundanas, e a viver no presente século sensata, justa e piedosamente. Tito 2:12. Haveria algo mais calamitoso que os que professam ter sido levados a Deus terem uma consciência tênue da pecaminosidade excessiva do pecado? 1 João 7:9. Eu até botei aqui o versículo, olha ali. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E lá também em Tito 2:12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio e justa e piamente.
Então é importante que quando a gente aprende que Deus é riquíssimo em misericórdia para nos perdoar, isso não venha a ser uma carta branca para pecar. Qual era o problema no passado com relação a isso? As pessoas sabiam que não deviam pecar, porém, quando pecavam, havia uma restituição. Então, o que fazia? Simples, eu peco domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado eu levo uma quantidade de boi, na quantidade de pecado que eu cometi, os pecados estão perdoados. Começou a semana, começamos a pecar de novo, porque a Bíblia diz que eles podem ser perdoados. Então eu não preciso parar de pecar, eu só preciso ter boi suficiente. E isso se tornou um vício entre todo mundo. As pessoas não deixavam de pecar, apenas trabalhavam mais para ter mais animais para levar ao templo. Então o objetivo não era parar de pecar, o objetivo era ter dinheiro para pagar a oferta pelo perdão do pecado. E isso no Novo Testamento, a partir do momento onde o perdão ele não é algo mais palpável, visível, como era no Antigo Testamento, aqui o texto ele trabalha para que a gente tenha em mente isso. Eu preciso mudar na minha forma de agir, eu preciso mudar na minha forma de pensar. Muitos de vocês, a grande parte de vocês, teve essa oportunidade de mudar. Por exemplo, antes bebiam, agora não bebem mais, fumavam, não fumam mais, se vestiam de qualquer jeito, hoje têm cuidado com isso. Enfim, tem uma preocupação com relação a isso, cometiam erros e pecados e agora evitam, se controlam, se dominam, estão procurando ser pessoas melhores, não para um padrão humano, mas para diante de Deus. É importante que a gente tenha em mente que tudo que a gente fizer aqui na terra, a gente tem que esperar honra e reconhecimento no céu, não na terra. Porque aqui na terra nós estamos lidando com seres humanos, imperfeitos. Então, por isso que é importante que a gente tenha em mente isso. Eu não posso esperar que as pessoas me compreendam, elas não têm salvação para mim. É Deus que vai me compreender. Seja para me salvar, seja para me condenar. Esta purificação era uma necessidade. Olha lá, Números capítulo 5. Teste para confirmar o adultério. Olha só que interessante isso. Não sei se vocês já conheciam esse texto. Não se tratava do julgamento por tortura, tão comum entre os povos antigos que sobreviveu na Europa até a Idade Média. Uma vez que a lei mosaica condenava as superstições pagãs populares da época. Era um ritual simples, em que o Senhor manifestava seu poder, expondo a adúltera e punindo esse pecado grave para expurgá-lo do meio do povo de Deus. Quando a mulher estivesse no templo, o cabelo devia ser solto. Algo que muito já foi pregado. Isso não é uma ideia nova de doutrina ou de qualquer outra coisa semelhante a isso. Isso já era uma prática desde os primórdios dos ensinamentos. Olha lá, número 5:18. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldição. E lá nos versículos 27 ao 29, se ela houver se contaminado, sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer que ela beba a água que traz maldição, essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento. Sua barriga inchará e ela, incapaz de ter filhos, se tornará objeto de maldição entre o seu povo.
Se, porém, a mulher não houver se contaminado, mas estiver pura, não sofrerá punição e será capaz de ter filhos. Este é, pois, o ritual quanto ao ciúme, quando uma mulher for infiel e se contaminar enquanto casada. Número 5, 27 ao 29. Então, para comprovar se uma mulher havia sido infiel ou não, por uma questão de ciúme, estamos falando aqui de um tempo onde o povo era ainda literalmente como um adolescente, né? O adolescente que tem essa questão de propriedade, né? E por consequência disso, o ciúme, seja um carro, seja uma casa, uma roupa, um instrumento, uma mulher, enfim. Então aqui, para que não houvesse brigas e discussões, havia-se um ritual, onde então o marido levava a sua mulher até diante lá do sacerdote, eles oravam por uma água, o seu cabelo era solto, ao ela beber essa água, se não sentisse nada, é porque ela não tinha cometido nenhum pecado. Se isso lhe causasse um amargo, sua barriga inchava e ela ficava imediatamente estéril, né? Então estava-se comprovado que ela de fato havia adulterado. Interessante que quando trazem a mulher adúltera perante Cristo, né, ninguém traz essa água, ninguém faz o teste, o objetivo era matar apedrejada de uma vez, né? Então vemos que Deus ele se manifestava de muitas formas diferentes no meio do povo, a fim de diminuírem esses conflitos, né, que poderiam vir a acontecer. Os